Bem-vindos a Tala Sacra, bem-vindos meus caros peixes. Então ver aqui uma leitura para vocês, em volta do tema chinês, visto que temos agora dia 17, o Ano Novo Chinês. Já fiz um vídeo a falar do simbolismo que isso implica, a passagem do ano da serpente para o ano do cavalo de fogo. Estamos num período de transições, de grandes transformações, vêm aí 2 eclipses, por isso vamos agora ver as possíveis energias que possam estar a ocorrer e alguns indícios ou mensagens que possam eventualmente servir para vocês. No momento presente, temos então aqui o 7 de moedas com a evocação. Então, o 7 de moedas geralmente está associado com ter uma certa paciência, tem a ver com os nossos investimentos, com o plantar de sementes e de cuidar dessas sementes para que eventualmente possam crescer, desenvolver-se e dar os seus frutos. Agora, isto aqui, apesar de ser 7 moedas, para a gente associar a moedas, a economia, nem todos os investimentos que nós fazemos são económicos ou monetários ou em volta de bens. Pode ter a ver com o nosso desenvolvimento pessoal, com os nossos relacionamentos, com a nossa educação e assim também com a nossa economia. Então aí agora aplica-se a todo um leque, dependendo de como na vossa vida possa estar isto a atuar, né? Então aqui é uma questão de ter paciência. As sementes do passado que foram semeadas, temos agora paciência para continuar a cuidar delas e eventualmente colher os seus frutos. E não é só colher os seus frutos, é ver quando é que estão maduros, quando é que realmente podemos então colher e usufruir deles. Aqui a evocação já é mais no sentido de reconhecimento do nosso potencial, do nosso poder pessoal. É não nos deixar levar tanto pelos pensamentos negativos ou pela negatividade, né? Porque uma pessoa quando faz certos investimentos ou tem algo em desenvolvimento e não sabe bem qual vai ser o resultado, há sempre a tendência a ter alguns pensamentos negativos e pensamentos recorrentes, intrusivos, que possam vir à tona, né? E aqui esta carta é realmente estarmos conscientes daquilo que andamos a evocar. Aliás, estas 2 cartas já saíram noutras leituras, agora não sei falar bem especificamente quais foram as leituras que estas cartas saíram, mas anda tudo aqui um pouco em volta do mesmo, né? É termos consciência com a nossa, como falamos connosco próprios. Se nós estamos aqui a derrotar a nós próprios, a alimentar a negatividade. Aliás, foi em Capricórnio, se não me engano, onde esta carta chegou a sair e cheguei a mencionar aquela frase, creio que foi Downey Jr. que mencionou, que preocupar-se é como rezar por aquilo que nós não queremos. E então aqui é exatamente isso. Em vez de estarmos a pensar todas, catastrofizar em volta de todas as possibilidades negativas, também é desenvolvermos a nossa imaginação e criatividade para também pensarmos nas melhores hipóteses ou nas melhores conclusões ou resultados que possamos vir a ter. Ok? Então não é alimentar tanto o lado negativo. Sim, pode ser que ocorra, pode ser que aconteça, mas quanto mais estamos a pensar nisso, mais também estamos a dar energia àquilo que nós não queremos. Ok? Então pode ser que isso exista, mas não é derrotar-nos a nós próprios em volta desses pensamentos negativos. É pensarmos, sim, fizemos os nossos investimentos, temos que ter paciência, temos que continuar diligentemente a trabalhar neles, né? Cuidar, é como se fosse plantar uma planta. Plantamos as sementes, tem que ter as boas condições e a boa terra e isso tudo, mas depois também temos que ir regando, temos que ir vendo, quando crescer mais vamos ter que ir podando e tentar resolver qualquer problema que possa eventualmente surgir. Temos que acreditar na nossa capacidade e na nossa resiliência de poder enfrentar a adversidade e encontrar soluções inovadoras ou de procurar ajuda, respostas para nos ajudar
nos momentos mais difíceis que nós precisamos estar a atravessar. E então não catastrofizar tanto, não viver tanto nesses loops negativos mentais, mas pelo contrário, chamar pelos power moments, lembrar-nos de tempos passados significativos, onde se calhar nos sentimos impotentes, mas ultrapassamos as dificuldades e pronto, e após a tempestade vem a calmaria, né? E aqui é realmente tentarmos ser conscientes daquilo que andamos a evocar, da forma como falamos connosco, da forma como também lidamos com os demais ou com o mundo. Se nós já olhamos para o mundo como algo que nos derrota, que nos destrói, né? Então mais probabilidades teremos dessa realidade continuar. Enquanto que aqui não é uma mudança de paradigma, é o saber controlar a forma como nós falamos connosco próprios e como pensamos, para sempre procurar as soluções a qualquer problema. E não quer dizer que a gente tenha as respostas todas, mas pelo menos temos a capacidade e a coragem e a resiliência de podermos ultrapassar essas dificuldades. Ok? Então aqui realmente é mais no sentido de continuar a zelar pelos seus investimentos, ter uma certa paciência e esperar pela maturidade, e até lá não pensar que pronto, vai tudo ir por água abaixo, vai ser uma catástrofe e isso tudo. Não, há essa possibilidade, sim, mas também existem outras possibilidades muito mais positivas, e são nessas que então temos que tentar pensar, temos que tentar desenvolver e fazer com que se manifestem, né? Aumentar as probabilidades para que os resultados que desejamos possam acontecer. A tendência para onde essa energia está a levar-nos é então para uma arcana maior, que é os amantes. Os amantes não é só uma questão de amor, sim, pode estar a envolver amor, mas isto aqui geralmente tem a ver com escolhas. Os amantes, pronto, está associado com o signo de Gêmeos, então tem uma tendência mais mental, empreendedora, a ter a capacidade de poder ver as várias opções, as várias perspectivas e então poder fazer uma escolha acertada. Mas atenção, chama aqui em fazer uma escolha ou ter uma decisão baseada no amor, baseada naquilo que nós queremos. Lá está, novamente, estas duas cartas combinam muito bem, porque aqui, se nós fazemos as coisas por medo, né, então vamos estar a fazer escolhas que não são realmente aquelas que nós queremos. Estamos a tentar justificar a nossa insegurança, a nossa miséria, a nossa pobreza, a nossa escassez. Enquanto que uma pessoa que vive na abundância, que tem consciência que a abundância pronto, faz parte da vida e que temos tudo a cada momento da nossa vida, nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Talvez não tenhamos tudo aquilo que nós queremos, mas sem dúvidas temos aqui tudo aquilo que nós precisamos. E então aqui, acho que como está aqui junto com a transformação, que é esta carta aqui, número 11, ainda por cima, que está associado com manifestação e com encontrar o equilíbrio, porque o 11 também é no tarô, este aqui não é tarô, este aqui é um oráculo chinês. Mas o número 11, pronto, na numerologia está associado com a energia divina feminina da manifestação, enquanto que no tarô o número 11 é balança, é Libra. Então tem a ver também com as decisões. O que é que nos leva a ter que fazer decisões? E, novamente, ar, é aspectos muito mentais. Então pode haver overthinking, pode haver uma tendência para sobrepensar as coisas sem realmente sabermos as conclusões, né? Vai acontecer alguma coisa, ou estamos à espera que aconteça algo daqui 3 meses ou 6 meses. E a pessoa já está agora ansiosa e estressada. Será que vai acontecer tudo bem? Será que vai acontecer alguma coisa? Será que vai haver algum problema? E está constantemente a alimentar esses loops de negatividade e a criar o seu próprio inferno interno, as suas próprias tempestades, os seus próprios furacões. E pronto, e até que ponto tudo isso é necessário, né? Parece que tudo isso é necessário, mas não é necessário. É por isso que é preciso também pensar na alternativa. Sabermos que pode existir coisas muito más na vida, mas está nas nossas mãos também de poder transformá-las, transmutá-las e através das nossas decisões podermos então chegar à manifestação desejada. Que aqui realmente é repor-nos em causa, talvez tenha a ver um pouco com a neurociência, que é, e a neuroplasticidade,
que é reconfigurar o nosso pensamento, a forma como pensamos, como falamos, para chegarmos a certos objetivos, ou permitirmos uma certa transformação de ocorrer nas nossas vidas. Porque se nós vivemos sempre a decidir, a jogar pelo seguro, né, por causa das nossas inseguranças, então passam-nos oportunidades ao lado. Coisas que nós gostaríamos de experienciar, ou de viver, ou de nos relacionar, acabam por não fazer parte da nossa realidade, porque nós estamos mais atentos àquilo que não queremos do que àquilo que nós realmente queremos. Então, quer seja amor, quer seja qualquer decisão que vocês tenham que realizar nas vossas vidas, há que fazer isso baseados naquilo que realmente querem e não simplesmente fazerem decisões porque parece ser o mais conveniente. Ok? Aqui está uma grande lição, porque é complicado, né? Na sociedade muitas pessoas vivem na escassez, mas não é só escassez económica, é escassez e pobreza de espírito, pobreza intelectual, pobreza emocional, e é preciso ultrapassar essas dificuldades ao relembrar-nos que nós temos muito mais potencial do que aquilo que pensamos. Muitas vezes porque estamos a autolimitar-nos com os nossos pensamentos e, apesar de estarmos a fazer o trabalho diligentemente e estarmos com uma certa atenção nos nossos investimentos, há sempre esse medo latente, né, de que podemos perder tudo de um momento para o outro. Mas o I Ching exatamente nos ensina isso. É não nos ver sempre como no topo da montanha ou no fundo do abismo, mas sim como a pessoa a passar por essa experiência. A gente sobe e desce montanhas. Agora, pronto, é uma experiência em si, não é uma questão de estar melhor em cima ou estar melhor em baixo, ou o que seja, tentar viver no centro, porque tudo se transforma, tudo muda. Inclusive o I Ching significa o livro das mutações, porque tudo é uma constante transformação, tudo é uma mutação, e segundo as nossas decisões é aquilo que vai aparecer manifesto. Nem todas as condicionantes estão nas nossas mãos, temos que fazer aquilo que nos cabe, aquilo que faz parte do que está no nosso controle, e em vez de preocupar-nos com as coisas que estão fora do nosse controle, então é recuperar a nossa energia e o nosso poder para focar no que temos nas mãos e não no que está fora de nós, né? Que pode ser muito difícil, sobretudo quando estamos preocupados. Mas essa preocupação não nos leva, geralmente não nos leva a bom porto, porque as pessoas vão fazer decisões por medo, por inseguranças, e não porque realmente querem que tais coisas sejam manifestas. O desafio, temos então aqui o Cavaleiro de Moedas, o Cavaleiro de Pentáculos, junto com os sonhos. Então este aqui é o desafio, né? Então o desafio, para começarmos, temos então aqui o Cavaleiro de Moedas, ou Cavaleiro de Pentáculos, que novamente é outra confirmação àquilo que eu estava a dizer da primeira carta, que é ter paciência. O investimento está feito, as sementes foram plantadas, agora a continuar a cuidá-las. Talvez seja difícil manter uma certa paciência. A gente gostaria que os resultados já estivessem no aqui e no agora. Não é porque plantámos ontem as sementes que agora hoje já queremos comer os seus frutos. Pelo contrário, temos que zelar pelos nossos campos, observar os nossos campos e pacientemente ver como é que as coisas crescem e se desenvolvem. Essa é a lição do Cavaleiro de Pentáculos, ou Cavaleiro de Moedas, que geralmente muita gente não gosta desta carta, porque é uma carta que requer quase... É o único cavaleiro do tarot que, no tarot tradicional, é o único cavaleiro que não está a avançar, que não está a mexer, está ali parado, que está ali simplesmente a observar. E isso aí, muita gente não consegue parar quieta. Começa a crescer cada vez mais ansiedade, cada vez mais stress, e as pessoas não sabem depois como lidar com essas suas emoções, e é por isso que torna-se muitas vezes um desafio. Só que esse desafio, com paciência, é aquilo que pode vir a revelar os sonhos que podemos tornar manifestos. Ok? Então não é só, e depois não é só sonhar, é termos a consciência de como utilizar a nossa intuição
para tentar manifestar estes sonhos. E saber discernir, porque ainda por cima acho que está, agora, no fim do mês, pronto, aqui esta semana, que temos a última conjunção de Saturno e Neptuno em peixes. Sim, peixes, porque eu sigo astrologia astronómica e não tropical. Então, quer dizer que até só daqui a 130 e tal anos é que novamente vamos ter uma conjunção de Saturno com Neptuno. Este aqui é o momento de rever os nossos sonhos e tentar enraizá-los na realidade. É de discernir o que é a fantasia da realidade e vermos quais sonhos podem vir a ser manifestos. Então pode ser todo um desafio que temos a enfrentar, porque é uma resposta em questão que temos a fazer a nós mesmos, aos nossos sonhos, aos nossos objetivos. Pronto, e é preciso, lá está, ter uma certa paciência, né? Mas também saber analisar os nossos sonhos, literalmente os nossos sonhos, à noite quando estamos a dormir, porque às vezes trazem indícios das coisas que temos ainda por desenvolver ou que temos de ter em atenção. Ok? É por isso que temos que evitar fantasiar, mas sim tentar compreender porquê temos certos sonhos ou porquê queremos atingir certos sonhos e se realmente vão a ser benéficos para nós. Né? É aí que está as tais decisões que permitem a transformação, pensar positivo, que pode acontecer coisas negativas, mas também pode acontecer coisas positivas, daí o nosso trabalho diligente, o nosso investimento, a nossa paciência, para então esperar que os frutos madurem e podermos colher, então, a chegar à altura de colher os nossos frutos. Ok? Mas, pronto, como está na posição do desafio, acaba por ser um bocado complicado, porque nem toda a gente consegue estar quieta, né? Não conseguem parar 5 minutos sem fazer alguma coisa. Podem começar a treinar isso, se vocês já não praticam meditação, ou se não conseguem estar quietos sem mexer no telemóvel, ou sem fazer outra coisa qualquer, é tentarem por dia testarem se conseguem estar 5, 10 minutos sem fazer nada, simplesmente estar. Podem ir passear um bocadinho, param 5, 10 minutos, observar a natureza, observar os passarinhos, observar o que vocês quiserem, mas tentar não criar julgamentos, tentar libertar-vos e limpar os vossos pensamentos para então virem rejuvenescidos, refrescados, para então ver ou tentar materializar os vossos sonhos. Ok? Pronto, com isso continuamos para o conselho final, ou a possível solução desta narrativa, onde temos o Heavenly Master. Então este aqui é o sacerdote, basicamente, também associado com a Hierophante, a energia de touro. Aqui finalmente já temos enraizamento. Então estava a falar, ali tínhamos gêmeos, né? Tínhamos gêmeos, tínhamos Libra, não era Libra, mas dá para associar com Libra, com balança, então tudo energia muito de ar, a energia muito mental, então há pode haver muita redundância, onde podem estar confusos, sobretudo, peixes no geral. No geral não, é que peixe é muito sensível também e ligado à sua intuição. E tem tendência para autossacrificar-se a si mesma para poder agradar aos demais, ou para evitar conflitos, mas muitas vezes está a amputar parte de si mesma ou de si mesmos. Ok? Então aqui já é enraizar a nossa sabedoria. Há coisas da tradição, este aqui é o detentor da verdade, aquele que comunica a verdade e tenta unir as pessoas através dessa mesma verdade. Agora, o que é verdade, o que é mentira? Temos que saber nós próprios discernir aquilo que nos serve daquilo que não nos serve. Até que ponto nós estamos a fazer escolhas por medos, por inseguranças, ou estamos a fazer escolhas porque realmente queremos manifestá-las, porque são coisas que nós realmente queremos nas nossas vidas, e para isso tanto podemos seguir a tradição e aquilo que já está instituído, né? Ou então nós próprios tornar-nos mestres, enraizar a nossa sabedoria, a nossa experiência, para podermos manifestar
uma nova verdade, uma realidade que mais alinhada connosco próprios. Ok? Daí estar a evolução. Talvez que muitos de vocês estejam agora num processo de evolução, eventualmente estão a chegar a um processo de evolução, onde vão estar a ver-se a si próprios como mestres, ou como pessoas já com uma certa sabedoria que podem, inclusive, ser mentoras, coaches, a tirar cursos ou coisa assim, para poder também ensinar aos demais, ou simplesmente ensinar-vos a vocês, ou utilizar a vossa sabedoria para poder pô-la em prática, porque realmente aqui a verdade nos libertará. E essa verdade é aquilo que nos eventualmente permite chegar a um estado de evolução onde temos de ter uma certa paciência para não apressar o processo. Esta carta da evolução tem a ver com mais outra confirmação porque para chegarmos a esta evolução não podemos apressar o processo e temos de ter paciência para não perder o equilíbrio, né? A gente pode ter ânsias que o bebê nasça, que o ovo ecloda, que a borboleta saia da sua crisálida, mas tem que sair por si própria. Ok? Temos que deixar o processo de maturação acontecer, temos que confiar nesse processo para então permitir que a vida possa brotar. Né? A vida brota de dentro para fora. Cada vez que fazemos uma intervenção é muito arriscada e pode comprometer a vida que está por nascer. Ok? Então isto aqui é uma lição que temos de ter em conta, e aqui acho que realmente muitos de vocês talvez estejam a passar, lá está, estão ainda dentro da crisálida, estão num processo de transformação, estão a rever a parte dos vossos sonhos e aquilo que querem manifestar, mas ainda estão nesse limbo, né? Estão a desfazer-se, a larva está-se a desfazer para se transformar nessa borboleta, e essa borboleta vai ser uma nova realidade, vai ser uma nova verdade, qual vos está a permitir mais estabilidade e uma evolução. Mas pronto, é preciso paciência, é preciso terem calma para que tudo corra bem pelo processo, a confiar nesse processo. Chegamos ao tema geral da leitura. O tema geral da leitura está então associado com o 8 de moedas, ou o 8 de pentáculos. Isto aqui significa, lá está, uma confirmação não da paciência, neste caso, mas em relação, quando eu falei aqui, já fizeram os tais investimentos, quer seja económico, educativo, mental, emocional, relacional, etc. Fizeram os vossos investimentos e estão quase a terminar com o processo, ok? Já têm vindo a trabalhar nisso e estão agora quase a concluir esse processo todo, ok? Então é mais um bocadinho de paciência, continuarem a observar, a trabalhar em vocês, repor em causa se calhar alguns dos sonhos que vocês tinham, e como é que agora que talvez tenham uma nova visão, uma nova perspectiva da vida, se é isso ainda vos serve, e como então concluir com o vosso trabalho, ok? É aí que podem vir a reconhecer o vosso poder interno. Ok? Então, este aqui, que é a carta associada com o poder. E este poder em si é o poder de realizar aquilo que o coração deseja. Pode haver dúvidas, né? Pode haver dúvidas, mas o melhor é não deixar escapar a oportunidade. E para não deixar escapar essa oportunidade é continuar a ter paciência e diligentemente fazer o trabalho que têm a fazer, que já está quase concluído. Ou pelo menos aqui, pelo que as cartas estão aqui a dizer, e para quem esta mensagem possa estar a ressoar, é o reconhecimento dos vossos investimentos, o que é que andaram a desenvolver, como é que os vossos pensamentos podem ajudar, contribuir para a manifestação desejada, porque se continuarem a maltratar-vos, ou a sacrificar-vos, ou a pôr-vos em segundo lugar, a pensarem que não são suficientes, que não têm amor próprio, que não têm valor próprio,
então mais dificilmente estão a passar-vos rasteiras a vocês mesmos, ok? Então é preciso tentar pensar, ser conscientes daquilo que estão a pensar para poder fazer as escolhas acertadas e permitir que o processo de transformação ocorra. É difícil, é preciso ter paciência, é preciso rever os nossos sonhos e tentar encontrar os indícios necessários, inclusive nos nossos sonhos à noite, que possam aparecer alguns símbolos ou indícios ao longo do dia que trazem indícios de como poder seguir em frente, porque o caminho realmente leva à verdade, leva à evolução e uma certa estabilidade devido à vossa resiliência, à vossa diligência e trabalho que têm estado a exercer. É isso que realmente traz a força necessária. Ainda por cima, esta carta que está associado com o poder, mas se formos a ver, a imagem é bastante parecida com Leão, com a carta da Arcana Maior de Leão, onde temos também a mulher a abrir a boca do leão. Isto simboliza controlar as suas emoções, ganhar inteligência emocional e não se deixar levar pelos seus lados mais selvagens ou mais descontrolados, né? E temos aqui atrás, lá está, pronto, aqui uma espada, então tem a ver de lado novamente com os pensamentos, tem a ver com as decisões que fazemos e aqui essa decisão já está a apontar numa direção, ok? Então continuem, talvez as coisas não estejam ainda bem claras neste momento, desculpem, tenho estado aqui com a garganta um bocado arranhada, já falei muito se calhar por hoje, este aqui, pronto, tinhas feito uns vídeos de manhã, agora estou a fazer outro, só para concluir esta etapa, visto que este mês tive pequenos atrasos com os problemas que houve aqui na zona, mas pronto. Aqui estou mais a falar em relação a vocês, para vocês peixes, mas se calhar aqui no coletivo muita gente passa por estas fases e estas lições que são necessárias, ok? Então ter paciência e continuar a fazer o trabalho, mesmo que pareça que está tudo perdido. Porque muitas vezes isso é pensamentos negativos recorrentes que acontecem, às vezes até são ecos dos nossos pais, de outras pessoas, de patrões ou colegas de trabalho que ressoam na nossa cabeça, né? Onde por algum momento nós acreditámos que nunca éramos suficientes, que não valemos nada se não tivermos um diploma, se não tivermos dinheiro, se não tivermos uma família, se não tivermos não sei o quê, e então estereotipamos a nossa existência. E tudo isso são apenas máscaras, são apenas trajes que o nosso ego utiliza, mas esse ego transforma-se. É tal como o livro das mutações está em constante mutação e nós é que lhe damos direção e sentido. Então isso é a responsabilidade pessoal que temos para connosco próprios e aí está o nosso trabalho diligente para podermos reencontrar a força necessária que nos permite chegar à verdade e à nossa evolução, onde os nossos sonhos eventualmente podem ser manifestos. Mas para isso tem todo ainda um processo de transformação e estou a associar bastante este processo de transformação a aspectos neurológicos, onde há o que se chama o neuroreframing. Neuroreframing é quando temos pensamentos que não nos servem, então deixarmos de alimentar esses pensamentos para trocarmos esses pensamentos por outros. E ao trocarmos os pensamentos por outros pensamentos que nos possam ajudar, né, por isso que falam do potencial que há nas afirmações. Se lermos todos os dias uma afirmação ou coisas de motivação, etc., pouco a pouco vamos estar a programar o nosso pensamento, não só o pensamento, mas as nossas redes neuronais para fortalecer esse tipo de pensamento, ok? Então se por alguma razão vocês andam ansiosos, depressivos, estressados porque as coisas parecem estar tudo estagnado, né? Está tudo estagnado, não estão a avançar, tenham calma e tentem desfrutar do processo. Não quer dizer que tenham que parar, né? E isto é, novamente, olha, aliás, foi na leitura de Balança e logo a seguir, acho que foi também Escorpião que cheguei a falar do Wu-Wei. O Wu-Wei que é o não esforço, que é a não ação que nos leva ao fluxo,
basicamente. Esse fluxo não quer dizer que a gente não faça nada, não quer dizer que sejamos preguiçosos ou que estejamos a procrastinar, é que simplesmente vamos estar a avançar nas nossas vidas, mas a acompanhar aquilo que achamos ser o mais correto ou o mais certo, consoante o Tao, consoante a natureza. Não sei se isto aqui é um bocado abstrato, estar aqui a explicar o Wei, mas basicamente é sermos diligentes naquilo que andamos a fazer, mas também não temos consciência que não temos a provar nada a ninguém, nem sequer à natureza. Temos que nos aceitar tal como somos, e no momento que deixamos de julgar quem nós pensamos ser, é quando nos permitimos então transformarmos naquilo que realmente somos. Ou vermos pelo menos aquilo que realmente somos, e a partir daí então podemos permitir a nossa evolução. Vamos então ver do I Ching. Temos aqui, vou utilizar aqui este livro de Will Adcock, da editorial Estampa, para podermos então ver os significados das cartas que saíram. Cartas que originalmente era feito com moedas. Agora não vou estar aqui a utilizar os métodos antigos, visto que tenho aqui estas cartas, não utilizo muitas vezes, e então por isso que utilizo aqui esta informação deste livro, para poder ajudar e eventualmente encontrarmos alguns indícios que nos ajudem na nossa introspeção. Então, Quan, olha, tem a ver com a contemplação. Aqui esta carta, Quan, este hexagrama é a contemplação. Então vamos ver qual é a mensagem que temos aqui. Ao contemplar, ao meditar sobre os princípios do I Ching, os seus atributos tornam-se parte do nosso ser. Assim que se adquirir esta perspectiva, o portador torna-se uma luz orientadora à vista de todos. O poder criador do universo também funciona de forma invisível, influenciando situações e pessoas sem uma intenção consciente, tal como as ondulações que se produzem numa lagoa. Esta posição de força foi alcançada com perseverança, ao manter a fidelidade à retidão interna sublinhada pelo sábio. Ela permite que a energia universal flua e que transforme os aspectos mesquinhos do ser em tolerância, paciência e compreensão. Pronto, então temos aqui várias cartas. Nesta mensagem temos aqui a representação de várias cartas que fui explicando aqui ao longo deste caminho, né? Logo aqui, atributos do nosso ser, assim adquirir esta perspectiva, o portador torna-se uma luz orientadora, ok? Poder criador do universo, forma invisível, influenciando situações, pessoas, situações, produz uma lagoa. Esta posição alcançada com a perseverança. Então esta carta, o 8 de moedas, tem a ver com essa perseverança. Parece que às vezes as coisas não estão a correr como queremos, mas temos que continuar pronto, água mole em pedra dura, tanto bate que até fura. E é aí que, se temos um trabalho por concluir, temos algo por fazer, este é o momento de concluí-lo, de continuar a avançar para a frente e de não se prender pelos autoderrotismos que possamos estar a experienciar. É aqui que falava do adquirir essa perspectiva, tornamos uma luz orientadora à vista de todos. O poder criador do universo também funciona de forma invisível. Então tem a ver com esse tal neuroreframing que estava a falar, e da contemplação. Estava a dizer para pararem quietos, paciência, que se conseguem parar 5, 10 minutos por dia, simplesmente observar, sem julgamentos, pronto, pode vir a favorecer na limpeza de qualquer overthinking sobre pensamentos que possam estar a experienciar neste momento. Ok? E com isso, pronto, chegar à tolerância, paciência e compreensão. Né? Também falava aqui do sábio, exatamente. Esta posição de força foi alcançada com perseverança ao manter a fidelidade à retidão interna sublinhada pelo sábio. Aqui está o sábio. É o que detém a verdade. É aquele que proclama a verdade. E então, ao seguir com os conselhos que permitem a vossa evolução, é realmente escutarem ao vosso sábio interior para serem
pronto, persistentes, resilientes, fazerem as escolhas acertadas que permitem então a vossa transformação. Mas requer bastante paciência, requer olhar para si mesmos e ver os pensamentos que possamos ter intrusivos e eventualmente ganhar a força sobre as nossas emoções, sobre as situações que possam parecer adversas, mas que na verdade estão-nos a tornar muitas vezes mais fortes. Ok? Então aqui a contemplação. Vou ler as linhas mutantes, então vou utilizar a última carta do baralho para ver a diferença que há entre as linhas e temos então a segunda e a terceira. Segunda, terceira e a sexta linha são diferentes. Então vou-vos ler as mensagens que estas linhas detêm aqui. 2, 3 e 6. Então a segunda linha temos: não espere dar grandes passos em frente. O progresso gradual é inexorável e durável. Ok? Então tenham paciência, não ponham a carroça à frente dos bois. Novamente, aqui não há que apressar o processo para não perder o equilíbrio. Estão a ver? Novamente está aqui esta é a mensagem. Tínhamos então 2, 3 e 6. Exato. Então 2 já estava. 3. Confie nos seus sentimentos. Possui consciência suficiente para reconhecer quando surgem respostas impróprias à vida. Confiem em vocês. Ok? Não estejam sempre dependentes da opinião alheia. Não estejam sempre a sacrificar-se e a pôr-se em segundo lugar. Vocês têm que escrever a vossa própria narrativa ao assumir o comando e responsabilidade pelas vossas próprias, pelos vossos pensamentos, as vossas palavras, as vossas ações e a forma como vocês querem viver as vossas vidas, sem ter que dar sempre satisfações ou justificar-se a toda a gente, que muita gente não vai vos querer entender, simplesmente estão a ver aquilo que podem usufruir com vocês. Né? Então isto é uma lição para peixes, né? Que têm essa tendência. Agora é o momento de enraizar os sonhos e de utilizar pronto, uma certa disciplina para poder manifestá-los. Ok? Vamos ler a última linha, que então é a linha número 6. A contemplação que realizou alcançou os resultados desejados em si. Ok? Então, através dessa tal contemplação, meditação, parar, terem paciência e observarem as vossas vidas ou as vossas situações atuais, é aquilo que pode trazer, pronto, fazer-vos a perceber que afinal não são falhados, não estão perdidos, mas pelo contrário estão a fazer o caminho da vossa realização. Vão atingir eventualmente os resultados que desejam, mas nem sempre, pronto, é aquilo que desejamos, mas é aquilo que a alma deseja. E temos de ter em conta isso também, porque tudo aquilo que como eu dizia, nem sempre temos aquilo que queremos, mas sem dúvidas temos sempre aquilo que nós precisamos. E é isso que temos que confiar nesse processo, porque estamos em constante transformação, da larva para a crisálida, para a borboleta, e eventualmente esse ciclo repete-se. A evolução espiritual e da nossa alma funciona um pouco como uma fênix, igualmente, que apesar de ser imortal, renasce das suas cinzas. Ok? Vamos ver a última mensagem que tenho para vocês hoje, que é o poço Ching. Então, Ching tem a ver com alimento espiritual, conselho, orientação e sabedoria. A água é o requisito fundamental para a sobrevivência e o poço era um ponto central nas comunidades tradicionais. Estava disponível para todos se servirem dele e tinha de ser tratado com respeito para que não ficasse poluído. Ok? Já perceberam? Estão a perceber esta mensagem, peixes? Aquilo que eu falava do sacrifício, pôr-se em segundo lugar, sempre ao serviço dos demais, né? Estava disponível para todos se servirem dele ou dela e tinha de ser tratado com respeito para que não ficasse poluído. Será que vos andam a faltar de respeito? Não sei. Aqui é só... Continuemos. A imagem do poço neste hexagrama refere-se ao I Ching como fonte do sustento espiritual.
disponível livremente para quem deseje retirar algum sustento. Mas o Qing também serve como lembrança para tratar esta sabedoria profunda com respeito, sem perturbar as suas águas com questões frívolas ou com indiferença. Para gozar de todos os benefícios do Qing, terá de extrair lições com sinceridade, aceitando a sua orientação de todo o coração e de boa fé. Ok? Não é só ganharmos o conhecimento ou a sabedoria, mas sabermos também como isso se reflete em nós e no nosso coração e nas nossas intenções. Se fazem as coisas realmente por amor, ou se estão a fazer as coisas para vos proteger, ou pelas inseguranças, ou pelos medos, que possam estar a experienciar nas vossas vidas. Ok? Vou ler igualmente as linhas mutantes para este hexagrama, onde temos então o ponto 2, 3 e 6 novamente. Não se desoriente, concentre a sua energia e utilize-a em algo que valha a pena em vez de a desperdiçar. Ok? Vocês, pelos vistos, já plantaram as vossas intenções, está em crescimento, está em desenvolvimento, agora tem que continuar a cuidar delas, diligentemente. É tal história, já não sei quem é que falou disso, que era, antes da eliminação, vão buscar água e cortam lenha. Depois da eliminação, vão buscar água e cortam lenha. Não sei se estão a perceber bem isto. É que não importa atingirmos o estado de eliminação, há certas coisas que nós vamos continuar sempre a trabalhar nelas, porque fazem parte já não é que seja rotina, mas é o nosso sustento. E aqui neste exemplo, né, onde antigamente tinha-se que ir à fonte, pescar água e tinha que se preparar para o inverno. Não é quando o inverno chega que vamos cortar lenha, já é preciso se calhar no verão, quando está calor, estarmos a cortar essa lenha para nos preparar para o inverno. Ok? Então aqui realmente é isso, é preciso ter essa tal paciência, mas ter consciência dos investimentos que fizemos, quais são as intenções e sementes que foram plantadas, e não é simplesmente deixá-las crescer como quiserem. Às vezes, vão crescer como quiserem, mas temos que as cuidar, temos que as regar, temos que as podar, e esse é que é o trabalho daqui do 8 de moedas. E novamente está aqui a falar neste hexagrama para não desperdiçar a sua energia, mas sim, em vez de se desorientar, tentar concentrar a energia em algo que valha realmente a pena. E se vocês têm os vossos sonhos e os vossos propósitos, então sim, isso realmente vale a pena e mais ninguém vai poder fazê-los por vocês. Ok? Por isso tem que se voltar a colocar em primeiro lugar nas vossas vidas. Não quer dizer que se tornem egoístas ou que não possam ajudar os demais, não é isso que eu estou a dizer, é definirem limites saudáveis entre o dar e o receber e com as vossas as interações que vocês estão a ter com os demais. Quantas vezes vocês se rebaixam ou sacrificam simplesmente para poder agradar, né, aquilo que se chama do people pleasing, ou se realmente têm consciência daquilo que andam a fazer e têm que limitar isso para que o vosso poço não seja poluído. Ponto 3. Está a evitar o que é bom para si. Ok. Para quem ressoar esta mensagem, normalmente está a evitar o que é bom para si. Se calhar até sabem que alguém anda a poluir o vosso poço, mas mesmo assim estão a permitir essa pessoa ir para lá fazer o que quiser, não é? E aí é que há que ter esses tais limites saudáveis. E o ponto 6, que é a última mensagem: se se der aos outros altruisticamente, a sua sorte será multiplicada. Ok, então, novamente, peixes em si, no geral, é um signo bastante altruísta, a tal ponto altruísta que torna-se selfless, que é como, lá está, que perde a sua identidade, muitas vezes, ou dilui a sua identidade pelo sacrifício aos demais. E em vez de se tornar um mártir da sua própria existência, é ter consciência até que ponto vocês estão realmente a ajudar ou estão a prejudicar. Né? A gente pode ajudar de forma altruísta aos demais,
Mas, por exemplo, eu cheguei a fazer cursos com a Cruz Vermelha e uma das primeiras lições que aprendemos lá, quando fazíamos cursos de assistência e de primeiros socorros, basicamente, é que temos sempre que garantir a nossa segurança. Se nós temos a capacidade de poder ajudar os demais, mas se nem nos ajudamos a nós próprios, então estamos a pôr em risco e estamos a impedir a nossa capacidade de podermos então ajudar aos demais. E é isso que às vezes é preciso repor-nos em causa, onde é que temos os nossos limites saudáveis, a quem é que nós andamos a servir. Porque às vezes há pessoas que acabam por aproveitar-se e abusar-se um bocadinho da nossa boa fé. E é aí que é necessário tomar as devidas medidas para podermos continuar a ajudar as pessoas, mas sobretudo também podermos ajudar a nós próprios e continuarmos a fazer o nosso trabalho. Ok? Bem, esta leitura acho que está bastante straightforward, está bastante clara, por assim dizer, né? Se formos a ver, há aqui um certo trabalho a fazer, mas acho que é a nível mais mental. Se calhar andam a sobrepensar muita coisa neste momento, a questionar-vos, a duvidar de vocês mesmas ou vocês mesmos, mas faz tudo parte do processo de transformação e na realidade já têm em mãos as vossas coisas. Marcaram as vossas intenções. Se vocês se perderam das vossas intenções, sempre podem tentar fazer a técnica dos 5 porquês. Onde vão, eu fiz esta intenção. Porquê? Por causa disto. Porquê? E fazem isso a 5 níveis. E ao chegar ao 5º nível, é geralmente o nível mais fundamental dessa intenção. E com isso vão poder ver até que ponto é que essa intenção é algo que alimenta a vossa visão e os vossos sonhos, ou se simplesmente é algo que foi feito por medo, por sobrevivência, por adaptação, para agradar, ou o que seja, né? Então é muito bom de repormos em causa as nossas intenções e fazer essa técnica dos 5 porquês e eventualmente reprogramar o nosso pensamento para não dramatizar tanto, né? E pensar também de forma criativa nos acontecimentos positivos que podem acontecer nas nossas vidas. Não é fazer as expectativas para nos desiludir ou pensar demasiado em grande para, lá está, desiludir-nos e termos as expectativas quebradas e entrarmos em frustração, mas estarmos abertos às possibilidades. Tanto pode ser como pode não ser. Agora, há trabalho para fazer, as intenções estão marcadas, pelos vistos, têm escolhas para fazer para permitir essa transformação de ocorrer, mas tudo isto ainda requer muita paciência e esperar pelo processo de maturação para que então o vosso eu superior, o vosso sábio, vos possa trazer alguma iluminação para vos ajudar na estabilidade e na evolução. Isso requer, lá está, que concluam com algum projeto ou que continuem diligentemente a trabalhar naquilo que andam a fazer. Porque é isso que vos trará a força necessária para seguir em frente para a próxima etapa. Ok, peixes? Bem, desejo tudo o melhor, espero que tenham gostado desta leitura e pronto, já nos veremos em breve, que este mês atrasei-me um bocadinho, mas em breve, daqui a uns tempos já vou voltar a começar a preparar então o material para março, em que então já vamos entrar também na vossa energia, né? Com isso me despeço, desejo tudo ótimo, até breve.